O Fluminense já caiu, gente. O Fluminense esquece. Larga a Libertadores. Larga. É isso que tem que acontecer. Pode largar a Libertadores, pode largar a Copa do Brasil, larga tudo. Pensa O Fluminense 38. tem que fazer isso. No mínimo. Mais da metade, né? Mais da metade. Para de rir. Foi um jogo fraco do Fluminense também. O jogo fraco esse ano foram todos. O jogo mais aguerrido. Vamos falar de Claudinho, porque informamos mais cedo. Vocês vão se recordar que, sei lá, 2 semanas atrás, mais ou menos 10 dias atrás, a gente trouxe aqui o interesse novamente do Flamengo em ter o Claudinho, jogador do Zenit. Jogador que o Flamengo tentou em outras janelas passadas. Agora o Flamengo quer ter esse jogador novamente, inclusive uma proposta foi feita já ao Zenit. E a proposta é de 15 milhões de euros, ultrapassando 88 milhões de reais, mais bônus, enfim, metas. A questão é o seguinte, o Zenit pede alto, pede pelo menos 20 milhões de euros. E nessa terça-feira, os empresários dos jogadores vão vir ao Rio de Janeiro se reunir com a diretoria do Flamengo para alinhar tudo e apresentar um projeto ao Zenit. Conversei, inclusive, com membros da família do Claudinho que confirmaram o interesse do Claudinho em jogar pelo Flamengo, o interesse das partes, mas a pessoa resumiu muito bem. Agora é convencer o Zenit, como foi na última janela de transferência. Vou ler exatamente o que a pessoa... Tudo depende do Zenit agora. Então, é esperar o Flamengo tentando novamente a contratação do Claudinho nessa janela de transferência. Sobre Paquetá, nenhuma novidade. Um membro da diretoria do Flamengo me resumiu essa situação, parado no momento. E Marcos Antônio, em breve a gente vai ter novidades aí, porque o Flamengo, de fato, está próximo de contratar esse jogador, ainda não contratou. Tem um ponto ali que está travando, mas essa situação vai ser resolvida para que o negócio seja feito e o Flamengo consiga a contratação desse jogador por empréstimo junto a Lazio. Então o Flamengo agitando o mercado da bola, agitando o mercado de transferência, se mexendo. Vejo muitos torcedores falando, tudo no Flamengo é novela. Gente, na boa, o Flamengo, ele tenta jogadores difíceis. São negociações complicadas. Vocês acham que é fácil tirar o Claudinho do Zenit? Claudinho é o principal jogador do Zenit, se não for o mais caro deles lá. É fácil tirar o jogador de lá? É claro que não. O Flamengo mira alto. Se você, torcedor, não tiver paciência, complica. Não é novela. São negociações difíceis. Olha o Flamengo com o Léo Ortiz, cara. O Red Bull Bragantino fez um jogo duro danado para vender o Léo Ortiz ao Flamengo. Deu certo. E aí? Ele está rendendo dentro de campo. Então, calma, torcedor. É ter paciência, porque o Flamengo está se movimentando no mercado. E não, Marcos Braz não está em São Paulo, tá bom? Para quem acha que Marcos Braz está em São Paulo conversando com o Dudu, isso não procede. Beleza? O que procede é, Marcos Braz vem falando com o Claudinho com uma certa frequência. Claudinho quer jogar no Flamengo. Flamengo empatou, hein, Vene Casagrande? Pois Com é. Cuiabá. O Cuiabá não tá de brincadeira não, hein, gente? No Maracanã, e viu os rivais se aproximarem na disputa pela liderança. Essa disputa já tá, acirrada há um tempo, né, Vene? Pois é. A partida parecia que seria de pressão rubro-negra, e o início foi mesmo. O Flamengo tem uma ótima chance com o Gerson mandando uma bomba. Na sobra, Bruno Henrique tenta e o goleiro tira. E aí, o rumo do jogo muda. Na primeira oportunidade do Cuiabá, Derek passa livre e manda no cantinho e Rossi fica só olhando. 1-0 Cuiabá. Mesmo atrás, o time vai em busca do empate. Passe de letra de Gerson para Ayrton Lucas, que cruza bonito para Pedro, mas a defesa afasta. Flamengo insiste com Luiz Araújo levando perigo, mas o Cuiabá gostou do jogo e quase não faz o segundo se Pita não tivesse perdido esse gol. Na melhor oportunidade do rubro-negro, Walter impede o empate. Na segunda etapa, Luiz Araújo arrisca de longe, mas novamente o goleiro leva a melhor. Pedro também tenta e mais uma vez Walter impede. O Cuiabá assusta com Ramon, mas Rossi estava lá para salvar. E aí, finalmente o rubro-negro chega com Ayrton Lucas para cruzar na boa para Pedro igualar a partida de cabeça. O Flamengo tenta virar com Gerson, dominando e obrigando Walter a salvar. E Luiz Araújo ainda busca, mas manda direto nas mãos do goleiro do Cuiabá, que conseguiu sair do Maracanã, impedindo o rubro-negro de disparar na liderança. Vini Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Você falou que não ficou chateado com o empate? Eu não fiquei chateado com o empate. Óbvio que se a gente parar e analisar o Flamengo, muita gente imaginava que o Flamengo fosse vencer esse jogo. Mas temos que analisar todo o cenário, todo o contexto.
A semana do Flamengo foi uma semana extremamente positiva, porque o Flamengo vai lá contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e faz uma baita partida. E cerca de 70 horas depois, porque o Flamengo jogou na quarta e depois no sábado à noite, 70 horas depois, com o time todo desfalcado, time muito cansado, exausto, empatou com o Cuiabá. É óbvio que tropeçou em casa. Enfim, tropeçou. Muita gente imaginava que o Flamengo fosse vencer. Mas estamos falando de um Flamengo que está mutilado. O Flamengo está extremamente desgastado, cheio de desfalque. O próprio Tite falou isso após a partida. E enfrentou um time que, querendo ou não, embora esteja na parte de baixo da tabela, mas é um time hoje extremamente organizado, que achou um gol no começo do jogo e depois se fechou todo dia. E é o que eles fazem. É o que eles fazem. É a estratégia deles. Eles não estão errados. Cada um joga com o que tem. E o Flamengo tentou ao máximo a virada. Chegou ao empate com um belo gol do Pedro, que vive uma fase absurda. Depois tentou até o último segundo. Tanto é que a torcida, mais 54 mil presentes no Maracanã, percebeu a raça, a vontade desses jogadores que estavam muito cansados. A gente pôde ver isso. Claro, o Tite errou durante o jogo. Isso ficou claro nas substituições dele. O próprio Tite assumiu essa responsabilidade. Mas, de maneira geral, olhando o copo meio cheio, o Flamengo teve uma semana maravilhosa. Porque, se você parar e analisar, em 2 jogos, o Flamengo conseguiu 4 pontos extremamente importantes. E o Flamengo, durante esse período da Copa América, está tendo um aproveitamento de 70%. Quando muita gente imaginava que o Flamengo fosse cair na tabela, o Flamengo não só está conseguindo se manter ali no bolo da parte de cima, mas ainda é o líder. Diante, repito, de um Flamengo mutilado por conta de um calendário que é vergonhoso, preparado pela CBF. E agora o Flamengo tem mais uma batalha, que é contra o Fortaleza, no meio dessa guerra durante a Copa América. Pedrosa, por que o Tite errou? Você acha que ele errou também? Sim, sem dúvida alguma. É claro que eu concordo com tudo que o Vene falou, tá? O cenário do Flamengo continua sendo extremamente positivo, de superação. Eu acho que dentro de campo esse time mostrou esse cansaço, principalmente no gol do Cuiabá. Eu achei um absurdo ninguém fechar no Derek. Ele foi carregando lá do meio campo e conseguiu chegar na entrada da área para bater. Tudo bem que desviou, mas assim, alguém tem que pegar, alguém tem que sair naquele momento ali para fazer a cobertura. E eu não vi ninguém fazendo isso, muito pelo contrário. Então, para mim, foi uma falha do sistema defensivo. Depois o Flamengo consegue empatar no crescimento do Ayrton Lucas como lateral, porque ele voltou a jogar bem. O Pedro é o Pedro, para mim é o craque do campeonato, disparadamente, jogando demais, um absurdo o que esse cara vem fazendo. E no segundo tempo o Tite ele faz 2 mudanças, né? Uma no final do primeiro tempo ainda, com 39 minutos ele coloca o Lohan e depois ele coloca o Ayrton, que é outro garoto da base que entrou como ponta esquerda. E aí ele dá 35, 40 minutos para os garotos jogarem e tira os garotos. Eu vou ser honesto, Fernanda. Eles não estavam jogando bem. O Ayrton não entrou bem, por exemplo. O Lohan acho que até entrou um pouquinho melhor. Agora, você, com 35 minutos, tirar os garotos de campo, mesmo você entendendo que eles tinham acabado de entrar, que eles são garotos, que eles precisam se acostumar dentro de jogo, e você tirar eles depois de ter colocado ele dentro do jogo, isso é proibido, Pedrosa? É claro que não é proibido, você pode fazer isso. Agora, eu não consigo enxergar isso como algo positivo. Eu acho que os próprios garotos saíram assim, chateados, dilacerados, o Lohan principalmente, pé da vida, para ser muito honesto. Eu acho que tinha que continuar dando oportunidade para eles continuarem esquentando no jogo. Aí ele tira os 2 garotos, coloca mais 2 jogadores, o Matheus Gonçalves e ele colocou o Carlinhos também, se eu não me engano, que estavam frios. O que esses caras iam fazer em 5 minutos? Era muito mais fácil ter deixado o Ayrton e o Lohan, que estavam esquentando no jogo para deixar o Flamengo, que já estava pressionando o Cuiabá, tentar fazer o segundo gol. Então, na minha opinião, esse foi o grande erro do Tite, mas repito, concordo com tudo que o Vene falou. O saldo do Flamengo, diante de tantas dificuldades na Copa América, é um saldo extremamente positivo. Eu acho que essa é uma grande polêmica no futebol brasileiro, porque isso é muito incomum por aqui. Você colocar um jogador e você... Não é ele a primeira começar. vez que o Tite faz isso. Não é começar Você jogando lembra que e ele tirar. fez isso? É colocar no jogo e tirar do jogo. Ou seja, cara, você não gostou mesmo. E aí tem muita gente, inclusive o Big Boss, que fala: pô, mas não tava dando certo, gente, vamos mexer, vamos tirar, vamos querer melhorar, né? Mas a gente sabe também que o jogador, ele recebe isso como uma informação, né? É uma cultura nossa do Lembra brasileiro. que ele fez isso com o Igor Jesus, né? O volante. Ele botou o Igor Jesus, depois tirou o Igor Jesus do jogo. E Você curte isso, Vene? Cara, tudo depende do contexto. Nesse caso aí, faltando 5 minutos para o jogo acabar, eu acho que não fazia o menor sentido o Tite fazer isso e, entre aspas, queimar esses atletas. Agora, o Lohan, tudo bem, estamos falando de uma jovem promessa, joga muita bola, só que eu acho que ele precisa aprender também. O Lohan, por exemplo, é um jogador que ele retém muita bola, ele segura muita bola. E ele precisa melhorar o jogo dele sem a bola. Você vê que ele não tem a mesma intensidade que os demais jogadores quando está sem a bola. Não volta para marcar. Eu acho que
A gente precisa olhar para esse lado. Eu não sou a favor de vaiar o jogador. Sim. Inclusive, quando vaiaram o Lohan, eu achei um absurdo. Absurdo. Agora, ele precisa aprender também. E o Verto é um garoto que é limitado. Ele dá o máximo, tem muita vontade, mas tecnicamente garoto, falando, né? limitado. Vamos colocar, daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense. Gente, que situação do Fluminense. Pega a hein? lanterna. Que situação. E o Flusão perdeu pro Fortaleza e segue na lanterna do Brasileiro. Mais um carioca no caminho do Fortaleza e deu tudo certo para os tricolores cearenses. No primeiro tempo, por 2 vezes, Lucero avisou: fique esperto aí nas cabeçadas. Na terceira vez, lona. Ele sobe alto, a bola quica, Fábio voa, não encontra, vai no bochecha na rede, Lucero! Mais um gol do El Gato, 6º gol dele no Campeonato Brasileiro. Se Pikachu fosse 2 centímetros mais alto, também faria um gol de cabeça. Ao longo do jogo, outras chances para o Fortaleza. O Fábio apareceu muito bem e João Ricardo praticamente não trabalhou. 2 jogos seguidos contra cariocas e vem aí o terceiro. Quinta-feira tem o Flamengo no Maracanã. Pedrosa, você pode me falar o que você falou em off ou não? Não. Tá bom. Olha aqui, vamos lembrar 2009 do Fluminense? Mas eu falo. Você pode? Eu O quê? falo. Eu falei pro Paquito que ia falar isso. O Fluminense vai cair, gente. O Fluminense não se livra do rebaixamento. Você acha que não se livra? Eu acho Mas isso. já? A gente tá no Sim. primeiro turno ainda. Me deu um motivo pra eu pensar Não, eu não diferente. tenho ele agora, mas a gente pode ter numa chegada no Thiago Silva. Gente, o Thiago Silva, pra quem acha que o Thiago Silva vai ser o salvador da pátria, não vai. O calendário do futebol brasileiro vai exigir demais fisicamente o Thiago Silva. Ou você acha que o Thiago Silva vai conseguir Não, mas fazer ele 10 pode jogos ser seguidos? importante, não só dentro de campo, como eu acho que o Marcelo foi no ano passado para a conquista da Libertadores. Fernanda, Ele foi importante dentro de campo, mas também fora. Olha o cenário. E outra, eu tô falando isso aqui, eu falei pro Paquito, nosso produtor, falei, Paquito, eu vou falar isso no programa, e ele me autorizou. O Fluminense já caiu, gente. O Fluminense esquece. O Fluminense não tem um elenco, não tem um time pronto, preparado, não tem um bom treinador. O Mano Menezes não vai conseguir salvar ou ajustar esse time. Não tem tempo para trabalhar, não tem tempo para treinar. O Fluminense ainda, entre aspas, tem a obrigação de jogar Libertadores e Copa do Brasil. Não tem como. E os rivais que estão brigando na parte de baixo da tabela, querendo ou não, estão fazendo bons jogos. Cuiabá. O Vitória acabou de vencer o Criciúma, querendo ou não, faz um jogo bom ou outro. Agora o Fluminense me deu motivo para eu acreditar que o Fluminense não vai cair. E agora, como faz? Porque o Fluminense está muito bem na Libertadores, na Libertadores é uma das melhores campanhas, é uma competição com poucos jogos, mas com muita intensidade emocional, vamos dizer assim, né? E física também, porque tem viagem e tudo mais. E aí, quem que ele prioriza? Larga a Libertadores. Larga? É isso que tem que acontecer. Pode largar a Libertadores, pode largar a Copa do Brasil, larga tudo. Pensa no Campeonato Brasileiro. O Fluminense não tem elenco para disputar as 3 competições, tendo a corda no pescoço como está tendo agora no Campeonato Brasileiro. Gente, o Fluminense tem 7 pontos em 15 partidas. Isso é um desempenho de time que já está rebaixado. Nesse mesmo momento, no ano passado, o América Mineiro, que caiu, tinha 9. Olha a gravidade dessa situação. Segundo o Paquito, que a gente estava conversando antes do programa, se o Fluminense tiver o desempenho daquele time de guerreiros em 2009 que salvou, não se salva. Não se salva? Pergunta aí. O Fluminense tem que ter um desempenho de mais de 60% dos pontos para conseguir pensar em se livrar. O time acima do Fluminense é o Grêmio, que tem 13 jogos. São 69 pontos, disse o Big Boys. Em disputa até o final do campeonato. 69 Fluminense tem que pontos. fazer O Fluminense 38. tem que fazer isso. No mínimo. Mais da metade. Né? Mais da metade. Para de rir. Eu não vejo. Loucura. E outra coisa, a gente falou aqui, tomara que a gente queime a língua, tal. O Mano Tomara. Menezes não é técnico para levar o Fluminense para a situação não. que tá. O Mano Menezes não faz um bom trabalho na carreira dele há mais de 3 anos. Por que escolheu o Mano Menezes? Entre o Mano Menezes, deixa o Marcão. Deixa o Marcão que pelo menos ele conhecia o elenco. Mas eu acho que, falando sobre esse... Tinha melhorado, eu não vi o jogo contra o Fortaleza. Contra o Internacional, compete, o Internacional melhorou em relação ao Marcão. Compete. Um pouco. Jogando em casa, não é né? uma coisa... Melhorou em relação ao Diniz também. Não é só o Marcão. Não acho, não. Desse ano, sim. Contra o Internacional? Não acho, não, cara. Foi um jogo fraco do Fluminense também. O jogo fraco esse ano foram todos. O jogo mais aguerrido. Aí teve uma chance do Cano no início, que se entra, eu acho que poderia ter mudado o jogo. E
Mas outra o chance pouco- foi o chute do mas assim, Gabriel. Mas o pouco Pra mim, que o jogou Fabrício contra o falha. Internacional não jogou contra o Não sei, Diniz, cara. quase. Ele Por firmou exemplo, o Antônio teve um Carlos, chute Thiago no gol, Santos, né, na O zaga. Fluminense já tem uma melhora significativa em relação a conceder chances para o adversário. Sim. O Contra o Inter teve o hoje, André até e hoje não primeiro teve, tempo, né? Hoje, Segundo por tempo, exemplo, É isso, é o positivo. não, esse é o Hoje ponto tá positivo suspenso, André, né? do trabalho Marcão barra, suspenso mano. hoje. Eu achei o jogo de hoje muito parecido com o jogo do Grêmio. O Fluminense ali, sem ameaçar, sem conseguir ameaçar tanto o time adversário, não sofrendo tanto assim na defesa, mas é um time que tá tão instável emocionalmente, instável em termos de confiança, por conta do buraco que se encontra, que quando ele toma um gol, ele não tem condição alguma de ir buscar o empate. Reagir. E o gol do É porque é um e o time gol que tá do Ganso, sem o gol do nenhuma- Ganso não é um gol de coletivo, é o gol do Ganso. Né? É. O Ganso vai lá e dá uma... Não, e uma falha... Falha do Fabrício. Fabrício. Mas assim, um puto de um chutaço. Que era o reserva do Inter, Que porque cai- o titular tá na seleção. Cai aquela folha seca nas costas do Fabrício lá. Eu acho assim, cara, é muito difícil a situação do Fluminense. Cada É dia é mais dramática. É dramática. É lutar pra permanecer na Série A até o Tem final. 7 pontos. Virou isso, virou desespero total. O Fluminense tem Criciúma no 7 Alberto. pontos. Fazer uns O Atlético Goianiense... 38. Não, Pra 38. salvar, que tá falando. 38? 38 mais os 7. Mais os 7. tá, 37, tá. fazer 38 aí pra ficar 40 aí. Ó, o Fluminense tem 7 pontos. 4 atrás do Grêmio e do Atlético Goianiense, que são o penúltimo e o antepenúltimo. Sendo que o Atlético Goianiense deu mole hoje, tava ganhando o Atlético Paranaense, tomou um empate, depois teve o jogador expulso, aí tomou uma virada. O primeiro time fora da zona é o Cuiabá, empatou com o Flamengo ontem, 14 pontos o Cuiabá. Ou seja, o dobro de pontos do Fluminense. 3 São 3 rodadas. rodadas. E aí a Com sequência... tudo dando certo no Fluminense. A sequência do Fluminense até Aumentando a virada a do distância. turno. Cada rodada. Não, e Aí o, depois- o Fluminense enfrentou, ele tava na lanterna, ele enfrenta Vitória e Grêmio. Eram os dois vice-lanternas. Era hora de... O Vitória era o vice-lanterna e o Grêmio vice-lanterna. Perdeu pros Ele dois. perdeu pros dois. Aí depois vai ter Com Atlético, o Marcão, inclusive. Atlético Paranaense da 17ª foi pra- rodada. E afunda. Afundou. Porque os outros se distanciam e você fica. Aí sabe qual é o jogo? Famoso jogo de Vitória com Penúltima Capira rodada e do tal. turno. Só uma informação que eu acabei de receber aqui de uma fonte. Corinthians fechando com Ramon Dias, tá bom? Treinador que tá livre no mercado aí desde a saída do Vasco. Corinthians contratando o treinador argentino. Vamos ver se o treinador argentino, depois de salvar o Vasco no último ano, lá no ano passado, vai conseguir salvar o Corinthians nessa temporada. Vamos para as informações? Antes de mais nada, Gabigol será relacionado pelo Flamengo para a partida contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Ele vai estar de volta à lista de relacionados. Se vai ser utilizado por Tite, a gente sabe que se isso acontecer, será por poucos minutos ou ele nem será utilizado. A verdade é essa, porque o Tite não goza de um carinho enorme pelo Gabigol e a gente vai contar isso, inclusive lendo uma mensagem que um membro do Departamento de Futebol do Flamengo me passou. A gente vai falar sobre isso. Então, Gabigol será relacionado pelo Flamengo para pegar o Fortaleza na quinta-feira no Maracanã. Vamos para o assunto possível troca Gabigol, Dudu, Flamengo e Palmeiras. Essa informação foi publicada primeiramente pelo site Nosso Palestra, que acompanha o dia a dia do Palmeiras. O que aconteceu? Contei hoje, tintim por tintim, no SBT Sport Rio, vou contar aqui agora para vocês no canal Vene Casagrande. Isso foi uma possibilidade levantada entre os empresários do Gabigol em conversas com o Palmeiras, porque o Palmeiras tem sim interesse em ter Gabigol. O Palmeiras quer contratar o Gabigol, quer ter o Gabigol a partir de 2025. E aí os empresários do Gabigol levantaram a possibilidade de trocar, porque o Palmeiras não quer ter mais o Dudu. O Palmeiras quer se desfazer do Dudu. Aí os empresários do Gabigol levantaram a bola. Vem cá, vocês topam uma possível troca? Não, a gente topa, beleza, a gente super faz. E aí saiu essa notícia. Entrei em contato com o Flamengo para entender essa situação, para saber se de fato procede o interesse do Flamengo em ter o Dudu. Porque quando as pessoas falam, Flamengo e Palmeiras negociam uma troca Gabigol e Dudu, dá a entender que o Flamengo quer ter o Dudu. E aí entrei em contato com um membro do Departamento de Futebol do Flamengo, outras pessoas da diretoria me confirmaram na mesma linha, e essa pessoa me disse o seguinte: Gabriel é ídolo, mas se tornou um problema. Tite está longe de ser seu fã.
e Gabriel uma liderança negativa. Era aceito porque decidia, mas está mal desde o início de 2023. Teve o problema da suspensão da camisa do outro time e não está jogando nada. Sairá livre no final do ano. Então, ou sairá agora e o clube terá uma compensação, ou fica até o final do ano sem ser muito utilizado ou sem ser utilizado. Mas sobre o que você perguntou, muita gente se mexe. Palmeiras, empresários dos lados, Flamengo está sem movimento, mas escutando. E aí eu fui e questionei. Mas existe alguma negociação? O Dudu interessa ao Flamengo? Aí a pessoa respondeu, conversas, intenções desses personagens que falei, mas negociação, não. Até porque acredito que não irá acontecer. Aí eu fui, questionei novamente. É cavada dos empresários e do Palmeiras? A pessoa respondeu, sim. Então, para vocês entenderem que o Flamengo em nenhum momento fez esse movimento para tentar uma troca. Até porque, se a gente for fazer uma análise bem franca, o Flamengo sairia perdendo nessa história. O Dudu vai completar 33 anos em janeiro. Não é um jogador barato. Ele atua pela ponta esquerda, que hoje tem Cebolinha e Bruno Henrique na frente dele. O Flamengo ia gastar um alto salário com um jogador que chegaria para ser reserva, com certeza. E o Dudu aceitaria um contrato curto com o Flamengo? É óbvio que não. Estava nítido que isso era uma cavada de pessoas envolvidas na situação, interessadas em fazer Gabigol no Palmeiras. Leia-se, empresários do atacante do Flamengo. Porque nem o Dudu toparia isso. Embora o Dudu esteja sendo fritado de uma maneira absurda lá no Palmeiras, mas o Flamengo não tem interesse em contar com o Dudu por vários motivos. Um deles é esse, existe a incerteza de como está o Dudu fisicamente. O Dudu acabou de passar por uma cirurgia extremamente grave no joelho, 10 meses que ele ficou afastado, e ainda tem idade avançada. Para o Palmeiras essa troca seria maravilhosa, porque o Gabigol ele vai completar apenas 28 anos, é um jogador jovem ainda. Pode ser recuperado. A chance do Gabigol dar certo no Palmeiras é maior que a chance do Dudu dar certo no Flamengo. Então o Flamengo nunca teve interesse, nunca negociou esse tipo de situação. Mas o Palmeiras sempre teve interesse no Gabigol, tanto é que hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, nas últimas horas, formalizou uma proposta oficial ao Gabigol para assinatura de pré-contrato e ter o jogador a partir de 2025, quando acaba o vínculo dele com o Flamengo. Então o Palmeiras continua querendo o Gabigol e, pelo visto, vai acabar levando. Parece que vai levar. Agora, o Flamengo não tem interesse em Dudu e não fez nenhum movimento para tentar a contratação desse jogador. Antes de mais nada, Bruno Henrique fora da partida contra o Fortaleza. Bruno Henrique sofreu um entorse no tornozelo direito no jogo contra o Cuiabá e foi substituído. Fizeram um exame no jogador e detectaram um entorse, né? Nada muito grave, não teve fratura, mas ele vai ficar de folga aí nesse jogo contra o Fortaleza. Esperamos que o nosso camisa 27 já tenha alta para a próxima rodada. Lembrando, Cebolinha ainda continua fora. E falando sobre essa fera, Claudinho pode pintar no Flamengo. Agora, meu irmão, esquece Gabigol, esquece Dudu. Pode mandar o Gabigol pro Palmeiras, esquece Dudu no Flamengo. Antes de sair essa notícia aqui do Claudinho, eu até achava que seria uma boa ter o Dudu no Flamengo, porque o Dudu é sim um ótimo jogador, é muito habilidoso, tem qualidade, porém já tem os seus pontos negativos. É um jogador que vai completar 33 anos e vai ter que se esforçar muito para conseguir uma vaga no elenco do Flamengo. E sinceramente, realmente nem o Dudu quer jogar no Flamengo por esses motivos. E porque é claro que o Flamengo não vai fazer uma proposta de contrato muito longo. E isso não é interessante para o Dudu nessa fase da carreira. Já o Claudinho tá no seu auge, é o melhor jogador do Zenit e o Flamengo já fez a sua proposta de 15 milhões de euros. O Zenit, como o Vene Casagrande trouxe a informação, quer um valor de 20 milhões de euros. Isso é mais do que o Flamengo pagou no De La Cruz, que foi em torno de 16 milhões de euros. Mas é claro que no meu ponto de vista o Flamengo fez essa proposta para negociar. Não significa que ele vai pagar somente 15 milhões de euros, até porque o Claudinho é um jogador que está no auge
e ele representa muito para o Zenit no momento. O Flamengo jogou lá embaixo para que talvez chegue nos seus 17 milhões de euros, quem sabe. E aí sim, concretizar essa negociação, visto que, pela apuração do Vene, até os familiares do Claudinho disseram que ele tem vontade de jogar no Flamengo. E essa pode ser a oportunidade. Marcos Braz já está se movimentando no mercado para trazer o Claudinho e também o Marcos Antônio. Mas e aí, torcedor, curtiu essa notícia? Será que Claudinho já vem para ser titular? Tem vaga no elenco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Quero deixar os créditos aqui pro SBT Sport Rio, pro Vene Casagrande e pro Charla Podcast. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. Dá uma moral para a rapaziada lá, deixa o seu like e eu tenho certeza que lá também você vai encontrar muita notícia de qualidade e atualizada. Se curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.